Olá, a nossa conversa de hoje envolve um dos princípios mais importantes na vida do cristão, que diz respeito ao seu relacionamento com a palavra de Deus. Nosso foco hoje diz respeito a encher-se da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nós temos aqui não um conselho, não uma sugestão. Nós temos uma orientação e uma determinação de Deus, de que a sua palavra deve habitar ricamente em nós. Agora, para que a palavra de Deus habite ricamente na minha e na sua vida, para que ela permaneça e de forma abundante esteja presente, ela precisa entrar. E ela entra não mere simplesmente porque ouvimos pregação, porque ouvimos ensino da palavra, mas porque principalmente nos dedicamos à leitura da Bíblia. Nós precisamos entender a importância desse relacionamento com a palavra de Deus, através da leitura, através da meditação nas Escrituras. Muitas vezes a gente ouve, e isso tem virado uma desculpa meio que cultural do brasileiro, a gente ouve a frase, eu não gosto de ler. Eu ouço muito as pessoas dizerem isso, eu não gosto de ler. Mas eu digo a elas, a coisa que você gostava de fazer antes da conversão, que não pode gostar mais. E a coisa que você não gostava antes, que vai ter que aprender a gostar agora. Assim como não cabe um crente dizer, eu não gosto de orar, eu não gosto de adorar, porque isso não tem nada a ver com o seu novo estilo de vida e relacionamento com Deus, a frase não gosto de ler não nos serve mais. Porque no mínimo, você vai ter que aprender a ler a Bíblia. Se não for outras coisas, no mínimo, a leitura da palavra. Porque Deus fez com que a sua palavra chegasse a nós através dessa ferramenta da literatura. O apóstolo Paulo, ele aconselha Timóteo dizendo, aplica-te à leitura. Muitos acreditam que ele falava da leitura pública das Escrituras, outros acreditam que ele falava da leitura pessoal e privada das Escrituras, outros acreditam que além do estudo das Escrituras, ele falava de outras leituras também. A verdade é que para que a palavra de Deus habite ricamente na minha e na sua vida, nós precisamos conhecer. O próprio Senhor Jesus falou com os judeus a respeito de um costume que eles tinham aprendido. Ele diz, examinai as Escrituras e são elas que dão testemunho de mim. Eles tinham esse hábito formado por gerações, porque lá em Deuteronômio a ordem de Deus aos pais é fale da palavra aos seus filhos. Dentro de casa, ou andando pelo caminho, quando se levantar, quando se deitar, tenha a palavra por frontal diante dos seus olhos. No Velho Testamento, em Deuteronômio, o Senhor fala a respeito do futuro rei de Israel e ele estabelece muito tempo antes deles terem o primeiro rei, instruções das quais esse líder não poderia abrir mão. Uma delas é que ele deveria ter uma cópia do livro da lei para si, pessoal. Naquela época eles não tinham essa facilidade de ter cópias pessoais, como nós temos hoje, as versões impressas, digitais. Mas o Senhor diz, esse líder precisa ter. E o texto diz que ele leria todos os dias da sua vida. Eu entendo que quando nem todos podiam ter esse acesso, Deus já estava mostrando um padrão que serviria no futuro para todos nós. A palavra de Deus é um livro com o qual nós precisamos nos relacionar e ler diariamente. Falando da questão cultural, antes seguimos nos princípios espirituais. Ninguém fica bom em coisa nenhuma sem treino. Ninguém cresce em nenhum tipo de prática sem que se exercite nela. Eu me considero privilegiado, porque na minha fase de pré-adolescência, um dia chegando em casa com meus irmãos, provavelmente da escola, nós descobrimos que a televisão tinha sumido da sala de casa. Meu irmão mais velho, eu brinco em nome do Sindicato dos Filhos Frustrados, foi humildemente perguntar a papai, porque naquela época filho não tirava satisfação com o pai. Ele perguntou, papai, cadê a televisão? Meu pai respondeu, eu vendi. Ele perguntou, vai comprar outra? Meu pai disse, não. E meu irmão arriscou indo um ousado, por que não? Me faz lembrar de Abraão, quando está intercedendo por Sodoma e diz, não se ire o Senhor, se eu falar mais uma vez, ele, mas pai, por que não? E meu pai na hora diz, filho meu, não cresce só assistindo televisão e jogando videogame. Eu brinco, se é que dá para chamar de videogame o gráfico daquela época. Mas meu pai disse o seguinte, baixou essa portaria em casa, de hoje em diante vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia, além da leitura bíblica diária, que era obrigação dentro de casa, ele exigiu que nós passássemos a pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Eu digo sempre às pessoas, dizer que eu gostei disso a princípio não é verdade. Eu brinco até que eu virei um televizinho, porque o que eu queria assistir dali para frente tinha que ser na casa de algum vizinho. Mas aquele hábito foi sendo formado. O exercício foi sendo criado.
Alguém me perguntou um dia aos 18 anos de idade, quantos livros você já leu? E eu não sabia responder, mas curioso, eu fui fazer a conta. Tanto da biblioteca lá de casa, porque meu pai, apesar de não ter muito recurso, uma das coisas onde ele mais investiu dinheiro foi literatura cristã. Como daqueles livros, né, que eu pegava na escola e conseguia relacionar, e para minha surpresa, aos 18 anos de idade, eu já havia lido mais de 400 livros. Uma conta que às vezes as pessoas não fazem é que um livro por semana, o ano tem 52 semanas, significa pelo menos 50 livros por ano. Você imagina ao longo de uma vida o quanto eu e você poderíamos nos alimentar. Mas a ideia não é falar apenas da literatura de uma forma geral, e principalmente a respeito da leitura bíblica. Muitos desanimam em relação à leitura bíblica, porque olha aquele livro enorme e pensa, é muita coisa para ler. Se você pensar em fazer de uma vez. Quando meu filho Israel tinha 6 anos de idade, e ele já tinha sido alfabetizado, minha esposa é pedagoga, e começou o trabalho de alfabetização com meus filhos em casa cedo, aos 5 anos. 6 anos a leitura dele já era razoavelmente boa para a gente dar a ele uma Bíblia, não dessas de criança, linguagem amena, ilustrada, mas a Bíblia de adulto mesmo, ainda que optamos por uma versão mais fácil. Ele aos 6 anos de idade me fez uma pergunta. Ele disse, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia toda em um ano? E nós sentamos e fizemos a conta juntos. A Bíblia tem menos de 1.200 capítulos, na verdade 1.189. Dividido pelos 365 dias do ano, nós chegamos à conta de que 3,3 alguma coisa, capítulos da Bíblia por dia, não chegava a 4, estava mais perto do 3 do que do 4. É possível, você lendo isso dia após dia, você ler a Bíblia toda em um ano. Eu acredito que ler a Bíblia toda em um ano é o mínimo que o crente deveria fazer. Eu não acho nem que é uma grande conquista. E não me diga que você não tem tempo para ler 3 capítulos da Bíblia por dia, podendo parcelar um de manhã, um de tarde e outro de noite. O que nós não temos é o hábito. O que nós não temos é a disciplina. O que nós não temos é a constância, é a continuidade. Então, eu lembro que por conta dessa conta quebrada dos capítulos, eu falei, filho, se você ler 3 capítulos de segunda a sexta, que é dia de aula, 4 no sábado e domingo, ou se você ler 3 num dia, 4 no outro, você liquida a fatura antes de um ano. E ele começou a fazer isso, dedicadamente. Todo dia quando acordava, a primeira coisa que ele fazia era ler a Bíblia. Quando ele terminou de ler a Bíblia a primeira vez, ele ainda não tinha completado 7 anos de idade. Isso não faz dele um garoto prodígio. Assim como a quantidade de livros que eu li na minha Bíblia não faz de mim ninguém diferente. Eu tive o privilégio, o legado de um pai que me transmitiu isso. Meu filho teve o privilégio de alguém que o orientou a fazer a conta correta e o parcelamento da leitura diária. Aos 7 anos de idade, ele leu a Bíblia a segunda vez. Aos 8 anos de idade, ele leu a Bíblia a terceira vez. E aos 9 anos, ele fez uma nova conta. Eu lembro do dia que ele disse, pai, se eu ler 7 capítulos da Bíblia por dia, que é praticamente o dobro, um pouquinho mais, eu vou ler a Bíblia 2 vezes no ano? Eu falei, filho. A partir daquele dia, ele começou a ler 7 capítulos da Bíblia por dia. Isso significa o quê? Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia toda 9 vezes, de capa a capa. Eu conheço alguns líderes e até pregadores que ainda não fizeram isso. Nós precisamos valorizar a importância da palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque ela é alimento para o nosso espírito. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E segundo, porque ela é alimento para a nossa fé. Paulo escreve e diz a Timóteo, você será nutrido pelas palavras da fé que pregamos. Muitos crentes não conseguem ter uma fé firme, diferenciada, porque não alimentam a sua fé. Nós precisamos da palavra porque ela vai transformar a nossa vida. Eu pretendo desenvolver mais esse assunto em outros vídeos e quero adiantar isso aqui, o que normalmente não faço. Mas eu quero chamar a sua atenção. A palavra de Deus é a ferramenta que necessitamos. A Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Há uma restauração na nossa forma de pensar e nas nossas emoções que a palavra de Deus nos proporciona. Nós precisamos dela para nós, em primeiro lugar. Mas o texto que nós lemos, que diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, mostra a necessidade não só pessoal de receber a palavra, mas ele diz, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente com toda a sabedoria. Se você está cheio da palavra, além disso afetar a sua vida, você vai estar munido com ferramentas, com sabedoria e entendimento dos princípios necessários para ainda fortalecer a vida de outros, para que você transborde a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Eu me lembro de um exemplo que eu li num livro, que dizia que o crente, em relação a se encher da palavra, deveria ser algo parecido com uma esponja. Uma esponja, quando está encharcada de água, onde você toca nela, vaza água. Assim deveria ser comigo e contigo. Esse foi o exemplo que Jesus deu.
Cada vez que alguém fazia uma pergunta, ele respondia usando as Escrituras. Cada vez que Satanás o tentou no deserto, ele respondia, está escrito. Aonde cutucavam Jesus, vamos dizer assim, transbordava a palavra. E eu e você temos a mesma responsabilidade. Estou passando para te dizer, leia mais, especialmente a Bíblia, principalmente a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Você pode fazer uma leitura ordenada, você pode programar isso de uma forma talvez personalizada, mas decida que você vai se relacionar com uma leitura contínua que te ajude a enxergar o todo da palavra de Deus. A meditação e alguns textos específicos também é muito importante, esse é um assunto de outra hora. Eu quero agora te encorajar a se familiarizar com o todo das Escrituras, com conhecimento geral, com entendimento assim da macrovisão. E isso só vai acontecer se você aprender a importância de ler todos os dias. Cultive esse hábito. Comece agora mesmo. Decida, no mínimo, essa cota diária de 3 a 4 capítulos, no mínimo. E ao longo do tempo, você vai perceber a diferença que isso vai fazer na sua vida. Que o Senhor te abençoe. E que você possa viver nesse lugar, onde a palavra habite ricamente em você, te transforme e transborde de você para abençoar e ajudar outros. Em nome de Jesus. Oi gente, eu sou Israel Subirá, filho do Luciano, a criança que leu a Bíblia várias vezes. Eu tô aqui para dizer que essa história é verdade, não é só uma ilustração, isso realmente aconteceu, mas algo que me surpreende, eu não parei de fazer isso até hoje, eu continuo lendo e cada vez que eu leio eu percebo o quanto existe para aprender, eu percebo o quanto eu não sei. Parece que cada vez que eu leio a Bíblia eu percebo alguns detalhes novos que eu não tinha percebido antes. Então eu quero realmente, de maneira prática, te desafiar a não parar nunca e colocar isso em prática na sua vida se você não colocou ainda, porque sempre vai ter mais para você conhecer dele, beleza?